Trabalhei, depois fui na Leão Júnior, lá em Curitiba, antes de entrar no convento. A gente trabalhava, que alegria em ter a carteira assinada, chegar em casa, o seu primeiro salário. Acho que isso faz parte integrante da nossa vida e corresponde, sem dúvida nenhuma, à realização de cada um de nós, não é verdade? A crise, né, Dom Fernando, ela não atingiu por igual. Então tem setores que não tem crise. Né, supermercado, né, não houve crise praticamente. Outros setores, siderurgia, então teve crise. Nós vemos aí, né, quantos e quantos que vieram da siderurgia. Quem depende mais do mercado interno foi menos atingido. Quem depende do mercado externo foi muito atingido. Por exemplo, a Embraer. 90% dos aviões é para vender para fora do Brasil. Lá fora está pior, então é mais atingida. Quem vende para dentro do país, menos. E o Brasil vai ser menos atingido porque depende menos do comércio exterior. Como os juros aqui sempre foi muito alto, que é uma coisa ruim, mas as empresas acabaram sendo menos endividadas e um sistema financeiro mais sólido. Então hoje o mundo mais atingido são os ricos. Europa, Estados Unidos, Japão. Né, muito atingidos. E será menos atingido dos BRICS, 3 letras, né? O Sim. B do Brasil, a Índia e a China. A Rússia muito atingida, enormemente, situação gravíssima. Então Brasil, Índia e China menos atingidos. Eu diria que hoje a questão mais importante é reduzir a taxa de juros. Porque a taxa de juros no Brasil, Selic, está 10,25. Tirando 4% de inflação, nós estamos falando de 6% de juros real. Isso não existe no mundo. Então todo mundo vem aqui aplicar. Mas já teve quase 20 a Selic. Mas o mundo hoje é negativo. Então, aquela época estava crescendo. Veja bem, Sidney, a sua colocação é importante. A taxa de juros no Brasil caiu. Só que no mundo caiu mais. Então a nossa diferença para a taxa de juros real média do mundo não caiu. Ela ainda é alta. Aí essa enxurrada de dólar sem parar. O quanto estava o dólar 2 meses atrás? 2,20. 2,30. Chegou até a 2,38. 2,20. 2,10. Rompeu a barreira dos R$ 2,00. Está 1,94. Se isso cair mais, aí é perigoso, porque significa desemprego. Está vindo muito dinheiro especulativo. Muito dinheiro de fora. Especulativo, né? Para pegar juros altos aqui. Se a taxa de juros caísse, não vinha tanto dinheiro, o câmbio se estabilizava. Mas e se o governo taxar esse investidor de fora, especulador? Então, essa é outra alternativa. Dizer, olha, você que vem aqui no dinheiro rápido, se você ficar menos de um ano, vai pagar. É uma alternativa, mas eu diria que o melhor, há um princípio de medicina que diz, elimine a causa, que o efeito cessa. Mas nós temos aí algumas pessoas que querem falar sobre o desemprego, mas dar dicas, por assim dizer, para quem está desempregado. Vamos lá, vamos ver. Olha, Bispo Dom Fernando, nós estamos de volta e agora eu vou conversar exatamente aqui com a gerente de captação de vagas, que é a Isilda Leal. E a Isilda vai dar algumas dicas para você que está desempregado. Isilda, qual é a principal dificuldade hoje para o preenchimento das vagas? É capacitação. Cada vez mais as empresas estão exigindo, né, escolaridade, formação, cursos de especialização. Então, o mínimo hoje que se pede no mercado para qualquer função é ensino médio e informática, conhecimentos de informática. Então, dependendo da função, a pessoa tem que ter cursos, principalmente vagas técnicas. No caso do preenchimento de currículo, qual a dica que você daria? O currículo ele tem que ser o mais objetivo e curto possível, né? De uma página, né? Então a pessoa tem que ter honestidade, ser verdadeira e ser muito clara nos objetivos. O primeiro emprego, ele continua sendo aquele tabu ainda, não?
Olha, muito, né? As empresas sempre exigem, se ela puder ter um profissional pronto, sem precisar investir em treinamento, que reduz o custo para a empresa, ela vai preferir, né? Hoje que nós temos na área de varejo, telecomunicações, operador telemarketing, as empresas não exigem experiência. Então, assim, está sendo uma grande abertura para esses jovens, né, que estão saindo aí do ensino médio, conseguir uma vaga, mesmo aqueles que estão entrando na faculdade. Então, são vagas de 6 horas que ajudam ele no estudo. Então, nessas áreas, varejo e telecomunicações, abre-se muitas vagas para primeiro emprego. A roupa, o perfume, o visual, isso influi? Tudo influi, tudo conta na hora de uma entrevista, né? Então, a apresentação é importantíssima. Eu sempre oriento as pessoas a irem com uma camisa branca, uma roupa clara que ilumina a pessoa. Então, ela está barbeada, unhas limpas, né? Cabelo sem muito gel, ela de forma discreta, mas elegante. Né? Então, a apresentação, a postura. Então, às vezes a pessoa ela tem muita experiência, ela tem muita competência, mas tem posturas inadequadas. Então, não pode mascar chiclete, atender celular, sentar de qualquer forma, ter uma postura de prontidão em relação a esse, de atenção em relação a esse entrevistador, né? E ser o mais natural possível, controlar o nervosismo, né? E ser espontânea. Então, essas são as dicas, e você diria para aquelas pessoas que estão em busca, que estão buscando o primeiro emprego, exatamente para tomar esse tipo de cuidado? O currículo, ele tem que andar numa pasta com no mínimo 20 currículos, né? Porque o universo é um campo de possibilidades. Então, ele ativar a rede de amigos dele, dos professores, aonde maior número de pessoas souber que ele está disponível no mercado, ele terá maior chance de conseguir aí o seu espaço. Oi, Zilda, agora uma pergunta aqui bem particular para você. Você não acha que as empresas exigem muito? Acho. Isso por quê? Porque o grande demanda, né? Então, assim, a procura é muito grande, então a empresa, ela se acha no direito de exigir, né? Então, assim, bom quando uma empresa ela abre oportunidade para primeiro emprego. Bom quando uma empresa abre oportunidade para pessoas acima de 40 anos. Né? Muito bom quando ela forma esse profissional. Ela dá oportunidade, porque muitas pessoas têm um potencial incrível, mas não têm a experiência que ela exige. Às vezes a idade ultrapassa 2, 3 anos. Isso pesa, a questão da idade, que a gente sabe, passou dos 40, passou dos 35, começa a ficar complicada a situação mesmo? Fica complicado, né? Então, fica. Infelizmente, o nosso público aqui é de 19 a 35 anos. As empresas, passou dos 40, ela tem uma resistência maior a contratar. Mas não são todas, são poucas. Tá certo. Bem, Bispo, Dom Fernando, Sidney, convidados, eu volto com vocês aí no palco. Nós vemos assim como é importante aquelas primeiras palavras do Geraldo Alckmin, quando falava ela começou falando que o senhor falou da qualificação de pessoas para o mundo do trabalho, né? Veja só, é justamente o que ela estava dizendo. Não só o curso normal que faz, também este, mas também ter uma especialização, uma qualificação, diríamos melhor, né, para o trabalho, para as atividades. Você veja, Dom Fernando, como o mundo moderno, essa questão da profissão e da ocupação vai ficando um abismo. Faculdade de Direito, vamos pegar um exemplo característico. Você paga 5 anos de faculdade. O último exame da ordem, 83% não passaram no exame da ordem, ou seja, não vão advogar. Então você 83% não passa no exame da ordem. Então você fez uma faculdade de 5 anos e depois não vai advogar. Tem que voltar a estudar para enquanto que você tem muitas áreas, seja de serviços, seja de indústria, de nível técnico e tecnólogo, que você tem muita demanda de mercado. A questão do medicamento, como tem outra farma, o nosso ICMS é 18%. E recentemente o governo do Paraná baixou de 18% para 12%. Então hoje o medicamento no estado do Paraná, ele custa para o consumidor final, em média, quase 6%, 5,89%, acho que, se não me engano, mais barato que o Brasil por causa dessa baixa. O governador José Serra, ou o senhor, quando voltar ao Palácio,
pretende alguma coisa nesse setor nosso de rever o ICMS? Tudo que puder, Sidney, reduzir imposto é bom. Nós reduzimos, por exemplo, para 0%. Trigo, farinha de trigo, pão, macarrão, biscoito sem recheio, veio tudo para zero. Então a tendência é de ficar a cesta básica de alimentos sem imposto, os produtos de primeira necessidade na faixa de 7 a 12. Realmente o remédio, ele está com 18, ele é caro.